a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É um versículo diferenciado. A Bíblia, ela tem a sua essência. Mas este versículo, ele é muito poderoso. Eu nunca vi um pastor, um pregador, um seminarista pregar neste versículo. Este versículo, ele é o mais citado do que o Salmo 23. Nas 13 cartas que o apóstolo Paulo ele escreve, todo final do capítulo e todo final do versículo está escrito: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós. Amém. Eu nunca vi um pregador, ou um ensinador, ou um pastor pregar nesse versículo. Mas eu nunca vi um pastor e um pregador, realmente é o versículo do pastor, ele deixar em vão. Todo final de culto, o pastor cita este versículo. Todo final de culto, os pastores citam este versículo. Todo ensinamento de Paulo e toda pregação de Paulo, no final ele falava: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Porque sem a graça não tem graça. Sem a graça não acontece. Em todos os meios, em todos os versículos, em toda a história do ser humano tem que ter a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que existe hoje e tudo que subsiste hoje só existe porque, aleluia, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Lá no livro de Gênesis capítulo 1, verso 1, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou com o poder da sua palavra. Ele criou com o poder da sua palavra. Mas ele deu ordem para que crescesse e multiplicasse as nações. Quando as nações foram crescendo, aí entrou no meio o pecado, e o pecado, aleluia, ele evoluiu entre as nações, entre o povo. Agora Deus chega para a criação que ele fez, ele olha assim e disse: não gostei, agora eu vou destruir toda substância que existe, o céu e a terra, aleluia, que eu criei com a minha palavra, e os animais e o homem, toda substância que existe, eu vou destruir, porque já existe o pecado no meio, e eu não quero. Mas que quando, aleluia, ele toma uma determinação para destruir o que ele tinha feito há pouco tempo, aleluia, não havia muitos anos que ele tinha feito, agora, aleluia, ele para diante de um homem, aleluia, castigado pelo sol da justiça, ele para diante de um homem, aleluia, com seus cabelos brancos, ele para diante de um homem por nome de Noé, e que quando Deus olha para Noé, a Bíblia diz que Deus achou graça, e Deus disse: agora eu vou mudar o meu plano, eu não vou destruir mais a terra, eu não vou destruir mais o homem, porque eu achei graça em Noé. Aleluia! Só existe tudo hoje por causa da graça de Deus. Mas Deus determinou um limite. Não é? Tu faz uma arca de madeira com 300 metros de comprimento. Tu faz uma arca de madeira de golfe, aleluia, com 50 metros de largura e 30 de altura. Com o primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. E coloca todos os animais dentro, porque o resto não me serve, eu vou destruir. Se você tivesse nascido antes, aleluia, do dilúvio, você tinha perecido, você tinha morrido, você não tinha escapado, porque Deus não mandou Noé pregar
Noé, entra tua mulher, Sem, Cão e Jafé e as suas mulheres, totalizando a quantidade de 8 pessoas. Tu prepara a arca e só entre esses 8, porque o resto eu vou destruir. Deus achou graça em Noé, e por causa de Noé, ele conservou uma família dentro de uma arca por 150 dias. 40 dias de dilúvio, aleluia, e depois as águas, aleluia, para baixar, durou mais 5 meses, e Noé dentro com a sua família, aleluia, 8 pessoas, e os animais, aleluia, e os passarinhos, aleluia, sobrevoando em cima de um mar d'água. Louvado seja o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, e o Senhor achou graça, e por causa da graça, ele não destruiu, aleluia, Noé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se não fosse a graça de Deus na vida de Noé, tinha perecido tudo, tinha acabado com tudo. Mas irmãos, aleluias, quando vai passando, aleluia, que as águas diminuem, que Deus diz, olha, crescei e multiplicai. Deus ordem aos animais para crescer e ao ser humano. E a Bíblia diz que, aleluia, começaram a crescer agora, e começou, aleluia, depois de 120 anos, a família de Noé, Sem, Cão e Jafé, começaram a progredir e crescer em quantidade. E quando eles estavam tudo reunido, aleluia, lá na cidade de Belos, aleluia, fizeram uma torre por nome, aleluia, de Babel, que significa confusão. E Deus, olhando lá de cima, ele disse, eu vou descer no meio lá daquele povo, e eu vou espalhar as nações, porque eles estão juntas, e a terra é grande, é para andar, aleluia, e andar para um canto e outro, e agora estão juntos, aleluia. Fizeram uma torre por nome de Babel, para que chegasse no céu. Deus disse, eu vou destruir, vou separar. E Deus chegou lá, confundiu a língua. Ele mandou, aleluia, Sem, que era o filho de Noé, para a cidade lá na Ásia. Ele mandou, aleluia, Cã, aleluia, para a cidade da África. E ele mandou Jafé, aleluia, para a Europa. Ele deu um destino para cada uma nações, aleluia, habitar em um lugar. E a Bíblia diz que aonde ele chegava, crescia, porque Deus estava no negócio. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor manda dizer para tu, que é para tu andar na terra, cheio da graça e do conhecimento, e da palavra, e da unção, e da virtude, porque tu é dele. Mas, para Sem, Deus separou que através da nação constituída por Sem, Deus separou o povo cuja base e toda a história bíblica ia surgir de lá. E Sem, aleluia, começou, aleluia, a multiplicar a sua família. E nesta família veio um homem por nome de Tera. E a Bíblia diz que através de Tera veio Abraão. E a Bíblia diz, aqui estabeleço o meu concerto com Abraão. E Abraão vai ser um homem segundo o meu coração. Aleluia, porque, aleluia, é dele que eu vou preparar uma nação, uma genealogia. E a Bíblia diz que do capítulo 12 de Gênesis até o versículo 1, aleluia, do capítulo 1 de Mateus, houve uma família separada, para que através dessa família nascesse Jesus Cristo, o Filho de Maria. A graça de Deus, aleluia, estava ali, e ele nasceu de uma virgem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão pagou o preço, porque quando Deus chamou Abraão com 75 anos de idade, e Deus ficou em silêncio com Abraão 24 anos, aleluia, ele completa 99 anos, e as pessoas diziam, onde está a promessa que Deus fez? Onde está, aleluia, a palavra que Deus falou para tu? Deus manda dizer a tu nessa noite, que não interessa o tempo e a estação,
humanos. E um era Deus em forma de anjo. E que quando ele chega diante de Abraão, sentado na tenda, ali na hora mais quente do dia, ele disse: cadê Sara? Porque o compromisso com Abraão para se cumprir tinha que ser com Abraão e Sara. Aí ele disse: ela está lá na tenda, lá na cozinha. Aleluia. E ele disse: daqui um ano eu tornarei a ti por esse tempo da vida. Aleluia. E Sara terá um filho. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Abraão completou 100 anos e Sara 99, a Bíblia diz que Sara deu um filho por nome de Isaac. Abraão, Sara amortecida pelo tempo. Aleluia. E não havia mais virtude em si de ter gestação. Louvado seja o nome do Senhor pela sua idade. Mas a palavra de Deus não se vence. A palavra de Deus não cai por terra. Pode passar o que for, mas Deus ele vai cumprir com o que ele falou, porque ele é Deus poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, aleluia, Sara, aleluia, ela engravida e tem um menino por nome de Isaac. Irmão, pela idade de Sara, ia ser aquela criança aninca, aquela criança, aleluia, sem força, mas foi ao contrário. Sara, aleluia, estava amortecida, mas a criança era uma criança bonita, robusta, aleluia, esperta, aleluia, porque era o filho da promessa que Deus prometeu com a sua palavra, lá, aleluia, em Ur dos Caldeus, aleluia, e Sara tem Isaac. Aleluia. Você sabe o que foi isso? Não foi condição de ter filho, não. Foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus. Porque sem a graça nada acontece. Para o médico fazer uma cirurgia, ele precisa da graça. Para uma mulher ter um neném, ela precisa da graça, senão o menino morre. Para você vencer o desemprego, você precisa da graça, senão você não consegue. Para você me ouvir aqui nessa noite, a igreja precisa da graça, porque o pregador sem graça não tem graça. E a graça do Senhor está aqui nessa noite. Sai de posse da vitória, porque a graça invade teu coração e faz a mudança. É a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sai desse menino pela graça de Deus. Mas para encerrar, nós encontramos uma graça com outra graça. No capítulo 1 de Mateus, no versículo 19, a Bíblia diz que Deus enviou o anjo, aleluia, Gabriel, a uma virgem desposada com o varão da casa de Davi, cujo nome era Maria, e chegando aonde ela estava, disse: salve agraciada, bendito é o teu ventre, bendito é o teu fruto entre as mulheres. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e esse filho será Jesus. E Maria, olhando assim, disse: como se fará isto? Porque eu sou uma moça virgem, uma mulher virgem, eu não conheci meu marido ainda. Aleluia. Mas o anjo disse: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e ele te cobrirá com a sua sombra, porque tu fosse agraciada, e o santo que ele te há de nascer, ele será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para uma mulher virgem, para uma mulher que não conheceu homem, e ela dá luz a um filho, aleluia, tinha que ser pela graça, mas não foi tanto pela graça, ela deu a luz à graça. A graça é Jesus, a graça é o Senhor, é Ele que batiza, é Ele que cura, é Ele que renova, é Ele que levanta, é Ele que abençoa, é Ele que estende a mão, é Ele que dá livramento, é Ele que mata a fome, é Ele que visita, é Ele que ressuscita, é a graça de Deus, é Jesus. Ele está aqui nessa noite, sente a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O interessa não achandalabacaia. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Ele no teu coração. Ele está aqui, aleluia, para falar com tu, aleluia. Mas irmão, eu estou passando num momento difícil e a luta está grande. Não tem problema, porque, aleluia, o Senhor falou para o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, aleluia, ele
Seja o nome do Senhor. A graça de Deus e o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, seja o nome do Senhor glorificado. Aleluia. O irmão estava com uma dificuldade para vencer um problema. E ele chegou e disse: eu vou passar essa semana, é uma audiência do juiz. E ele foi convidado para um congresso, para que naquele congresso havia um pregador famoso, ia pregar, e aquele pregador Deus usava e falava com muita gente. Ele disse: vamos lá naquele congresso, porque Deus ele vai falar com você, aleluia, e vai dar uma solução para o seu problema, na palavra. E ele foi, tinha umas 20 mil pessoas, aleluia, no congresso. E o pregador começou a pregar, e Deus falava, e Deus batizava, e Deus curava. E quando terminou o culto, chegou um irmão para ele e disse: e aí, como foi? Deus falou com você neste trabalho, porque ele falou com todo mundo? Ele disse: não, eu não vi, não senti que Deus falou através dele, não. E ele disse: e como foi que Deus falou? Porque Deus falou. Ele disse, na hora que o pastor terminou o culto, que ele disse: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Ele disse que pegou aquela palavra do pastor e ele disse: eu vou vencer, porque o Senhor está usando o pastor dizendo que vai me dar graça. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder e Deus tem graça, e saia daqui de posse da vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe e agradeço em nome de Jesus.